Ok, a lição é a lição 17 e o título é Cooperadores da Verdade. E é página 55, e se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de Terceira João. João escreveu quantos livros da Bíblia? Alguém sabe quantos livros na Bíblia João escreveu? Cinco, né? Que ele escreveu o livro de João, e daí primeira, segunda, terceira João e Apocalipse, isso, então ele escreveu 5 livros, né? E nós queremos ver algo que ele escreveu para um homem chamado Gaio. Gaio, aqui você vai ver o nome dele no primeiro versículo desse livrinho, mas eu gostaria de ler para vocês versículos 5, 6 e 7, que vão ser a base dessa última lição em Introdução a Missões. Então, 3 João, capítulos 5, 6, 7 e, se eu não falei, versículo 8 também. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram o teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. E vocês podem marcar essas últimas 3 palavras na Bíblia: cooperadores da verdade. E Deus deseja que todos os filhos dele sejam cooperadores da verdade. Aqueles que se esforçam para ajudar os missionários a levar o evangelho aos perdidos. E essa é a mensagem de 3 João, versículos 5, 6, 7 e 8. E o amado Gaio, como a passagem diz aqui, o amado Gaio, ele é um ótimo exemplo disso nas Escrituras. E isso nos leva para 2 perguntas. A primeira pergunta, o que é a verdade? E a segunda pergunta, como podemos ser cooperadores da verdade? Então, nós vamos focar isso hoje à noite. Uma boa parte dessa matéria, Introdução a Missões, lida com especificamente o que é a grande comissão e também o que é o missionário. Ótimo. Mas agora, hoje à noite, eu quero nos conduzir para a ideia de como nós podemos encorajar e ajudar o missionário que visita a nossa igreja. Agora, no caso, deixe-me esclarecer, nós podemos ligar essa ideia para a ideia de alcançar, de ajudar qualquer pastor que vem aqui. Pastor Tomé, pastor Mike, pastor Sammy, pastor Isaías, pastor Brian, pastor Jeremias, pastor Gary, e a lista vai longe. Mas hoje à noite nós estamos focando mais em ser uma bênção para os pastores, não tem problema, não tem problema. Para os pastores, os missionários que estão indo para outra região e estão precisando do encorajamento dos irmãos. Eu já falei para vocês várias vezes, eu gosto de chegar no culto animado. Boa noite, como que você está? É bom te ver, esse tipo de coisa. Mas quando eu faço isso, pode acabar enganando as pessoas, porque às vezes eu venho aqui com problemas. Inclusive hoje à noite, eu estou com uma dor aqui por causa do treino do jiu-jitsu no sábado, e chegou outra dor que eu não tinha, mas eu não falo, oh irmãos, eu estou morrendo aqui, eu acho que eu vou voltar para casa, né? Uma coisa que eu acabo escondendo com alegria. Mas eu digo isso para dizer o seguinte: um missionário, ele liga para mim, ele está indo para a África, ou Índia, outro lugar, né? Já tivemos missionários de outros lugares querendo, ou de outros estados do Brasil, querendo ir até para outros países, e entra em contato comigo: pastor, eu gostaria de apresentar a minha obra na sua igreja, seria possível algo assim? Sim, pode vir. E quando esse missionário vem,
ele está procurando o apoio financeiro da nossa igreja, ele quer e precisa de ajuda, ele não pode ir para o campo sem esse sustento, mas ele vem e ele pode estar sofrendo, os filhos podem estar doentes, ou ele pode ter problemas no casamento, está tentando resolver, ou ele pode estar passando por alguma dificuldade, ou ele sabe, esperando uma ajuda financeira, uma oferta de uma igreja que não chegou, e ele vem aqui de sorriso, chega aqui para apresentar a obra e a gente nem percebe. E muitas vezes, porque a gente já viaja, minha família já viaja bastante nos Estados Unidos, de igreja em igreja, o povo não percebe. E tem o povo da igreja, que quando você chega, não está nem aí, né? Nem conversa, nem conversa. Mas graças a Deus, há um povo em Cristo maduro que quando o missionário chega, ou no caso podemos usar a palavra pastor, o povo vai para ele, conversa com ele, quer conhecê-lo, quer encorajá-lo e procura descobrir necessidades. Eu posso até falar para vocês, em certos momentos, que eu já conheci pessoas que ficavam, sabe, fazendo muita pergunta, até pessoal da minha vida e tudo, e eu, sabe, precisando ser bem transparente, explicando a situação da minha vida, do nosso ministério, a quantia que está entrando todo mês para nos sustentar em tudo, as necessidades que nós temos. E eu fico descobrindo depois que esse povo faz essas perguntas porque quer dar algo para nós. Não fala isso logo no início. Não, no início é só um papo, né? Depois eu fico, sabe, sabendo que esse povo quer me... Uma vez, um amigo meu, ele ficou me fazendo perguntas, ele acabou comprando para mim um computador. Comprou, porque ele percebeu a necessidade. Hoje à noite eu gostaria de enfatizar essas pessoas aqui, cooperadores da verdade. Nem todo mundo pode ir para o campo missionário para pregar a verdade, mas todo o povo de Deus pode ser cooperador da verdade. Todos nós podemos nos juntar ao redor de um missionário para ajudá-lo. Nossa igreja pode mandar dinheiro, uma oferta para o missionário. Nós podemos apoiar mensalmente quando ele chega aqui. Nós podemos procurar encorajá-lo, conhecê-lo e tudo. E na verdade, hoje à noite, o foco é isso. Quando ele vem, a gente procura ser uma bênção. E como eu falei, vários missionários já chegaram aqui e nós queremos ser uma bênção para essas pessoas. Mas para chegar a esse ponto, vamos responder a primeira pergunta hoje à noite, que é: o que é a verdade? Nós queremos ser cooperadores da verdade. O que é a verdade? Então vamos para o livro de João, por favor. João capítulo 14. Não 3 João, nós começamos em 3 João. Mas diz aqui em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós devemos ser cooperadores da verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, né? Ele diz aqui: eu sou a verdade. E, nesse caso, então, a verdade é, número 1, absoluta. Absoluta. Jesus é o Filho unigênito do Pai, que morreu por nós e ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele é a verdade. Então, essa é a manifestação da verdade. Quando alguém precisa da verdade, precisa de Jesus. Quando alguém quer a verdade, precisa de Jesus para ter a verdade. Então, quando eu sou cooperador da verdade, eu vejo o missionário como alguém que está levando o evangelho, levando a verdade, que é o evangelho, é Jesus Cristo, e eu quero cooperar, eu quero ajudá-lo a ir para o campo. Eu quero que ele chegue lá. Eu não quero que ele desista antes.
muito missionário, ele desiste, ele fala: "Não, não dá, não dá, o povo não quer me ajudar, eu não tenho sustento, não estou conseguindo, está demorando demais, é muito difícil no campo, mais difícil ainda, tem que aprender outra língua, etc. Não, eu quero ser cooperador da verdade, e a verdade é absoluta, e ele leva, então vou ajudar ele." A natureza dessa verdade absoluta é que a verdade em si é uma realidade única e imutável. Não há múltiplas verdades contraditórias, assim como A não pode ser B e continuar sendo A, uma referência ao princípio da não contradição. A verdade de Deus é singular. Esse missionário, preste atenção, ele leva a única verdade para o campo missionário. Então, por exemplo, a gente assistiu esse vídeo esses dias da tribo que falou e tal, que quer dizer é verdade, é a pura verdade, né? E tal, e tal. Agora, esse povo tinha conhecimento de várias coisas do mato, da vida e tudo, mas esse povo não tinha uma coisa essencial, não tinha verdade. E quando a verdade chegou, esse povo foi transformado. E olha como ficou transformado, né? Queria matar as mulheres só por verem a máscara no lugar errado. E os maridos matando, os homens matando elas, né? Que coisa feia. E eles até estavam enganando elas em tudo isso. Chegou a verdade e esses homens confessarem esse pecado para elas, dizendo: a gente estava mentindo, mentindo. E agora a paz na tribo e tudo. Olha, quando eu conheço missionário, eu vejo ele levando a verdade, eu quero ser cooperador dessa verdade. É a única coisa que as pessoas podem ter para ter o que precisam, né? Segunda coisa, vamos para Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 21. E diz aqui em Efésios 4, 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, em João 14,6, Jesus é verdade, aqui a verdade está em Jesus. Então, a verdade não é somente absoluta, mas a verdade também é alcançável. Alcançável. Onde está a verdade? Em Jesus. Jesus não está longe de nós. A Bíblia deixa bem claro. Nosso Deus não é o Deus dos muçulmanos, que ele fica bem longe. Não, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Você pode conhecer esse Jesus, pode conhecê-lo. Ele é a verdade é alcançável. Diz aqui no parágrafo, a verdade não é algo que buscamos vagamente. Nós a encontramos e permanecemos nela por meio de Jesus Cristo. Como crentes, não tateamos em busca da verdade, olhamos para ela e vivemos nela. Isso exclui, qualquer forma de agnosticismo, a filosofia que muitas vezes duvida da possibilidade de conhecer a verdade. Ateu, ele diz, Deus não existe. O agnóstico, ele fala, eu não sei se ele existe, né? Mas a verdade é alcançável. Se alguém fala, é impossível saber se Deus existe ou não. Não, a verdade é alcançável. Você pode saber. Eu descobri algo. Muita pessoa que diz, eu sou agnóstico, não é a pessoa que realmente procurou conhecer Jesus pelo caminho que Jesus fornece. Não, a pessoa não procura, só fala que a verdade não é possível ser conhecida, etc. Mas a verdade está em Jesus Cristo. Agora, vamos para João capítulo 3, por favor. A João capítulo 3 enfatiza outro lado da verdade. A verdade é absoluta, a verdade é alcançável. E aqui a verdade é odiada. Aqui eu vou ler para vocês uns versículos aqui, versículos 19, 20 e 21. E vamos ver a resistência. Aqui fala da humanidade, e no caso, a humanidade perdida, né? Pecaminosa, sem Cristo. Diz aqui em João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Note o versículo 21. Muito interessante a linguagem aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa expressão, quem pratica a verdade, não chama a atenção de vocês? Porque normalmente você fala a verdade. Você crê na verdade. Ele diz aqui quem pratica a verdade. Quem pratica. E a pessoa que pratica a verdade fala, olha, a luz de Deus, que é a verdade, manifesta o meu pecado, mas eu aceito, eu entro nessa luz, eu deixo a luz mostrar as manchas, as máculas da minha vida. A tal pessoa está praticando a verdade. Praticando. Mas ele diz aqui que o mundo odeia a luz. E no geral não é o caso. Por exemplo, a gente tinha um evento aqui esses dias, o AgriShow, né? Esse negócio desses dias. Quantas pessoas vocês acham que foram para esse evento? Tem uma ideia? 20 mil? 30 mil? 3, 4 mil? Que eu ouvi um número muito maior do que 3 mil. Eu ouvi 20, 30 mil eu ouvi. Quantos? 30 mil. 30 mil. É uma semana inteira, muita gente. Mas até a igreja mais sabe que tem de tudo, vai conseguir isso? É extremamente difícil por aqui, né? Mesma cidade, mas não vai conseguir isso. Por quê? A igreja não prega entretenimento e show e tudo isso, não. A igreja prega, você é pecador, você precisa de Jesus. E a pessoa fala, então, eu acho que não quero, não. A igreja prega a verdade e o mundo não quer a verdade. Inclusive, se vocês puderem dar uma olhada aqui, vamos para o Velho Testamento, o livro de Isaías. E olha o que a Bíblia diz aqui, em Isaías 5, versículo 20. Diz aqui, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. E vocês podem ver a primeira frase aqui, chamam o bem mal, mal bem, ou trevas luz, luz trevas. A verdade é esse é o raciocínio do mundo, mas o mundo caído tende a inverter os valores, como Isaías descreveu. Uma coisa que, por exemplo, hoje, se o mundo ela quer mudar tudo, agora homem, ele pode ficar grávido, né? E pode dar à luz um bebê hoje, né? Uns anos atrás não era possível, mas de repente as pessoas falam que é possível, né? Mas como uma coisa dessa pode existir? Porque a verdade? Não. Porque o mundo caído quer falsidade, não quer a verdade. E você pode sempre, hoje em dia, você pode simplesmente falar, tem 2 gêneros só. E tem um grupo que está crescendo no mundo. Você é horrível. Você é o problema nesse mundo. Você é um câncer nesse mundo. Só para você falar a verdade. Vamos ver o resultado. Vamos para Isaías 59, por favor. Isaías 59. E vamos ver aqui, versículo 14. Então diz aqui, por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. Olha aqui, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Não é triste essa expressão aqui? A verdade anda tropeçando pelas ruas. O mundo rejeita a verdade. Rejeita. Agora, preste atenção. Deus chama o missionário
Era uma pessoa comum da igreja. Agora Deus fala: você vai ser missionário. Você vai ser portador da verdade. E você vai levar para o lugar onde não tem a verdade. Ninguém aqui deve achar que isso é fácil, porque não é. Esses dias eu estava conversando com o irmão Júlio, eu não sei porque o irmão Júlio falou isso para mim. Eu estava passando vassoura na salinha, ele falou algo assim, ele falou: pastor, eu cheguei a uma conclusão, plantar uma igreja tradicional aqui em Rondônia é muito difícil. Eu falei: amém, é muito difícil, muito difícil. Muita pessoa prefere mentira, não quer a verdade, não quer ensino bíblico, fala até que quer, mas não quer, não quer. É uma coisa mais difícil. Então, quando a gente vê missionário sendo enviado, quando o missionário vem aqui, a gente deve reconhecer esse está diante de uma responsabilidade bem importante, mas bem difícil. E eu quero fazer a minha parte para animá-lo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo, porque ele precisa. Porque a verdade é, quarta coisa, libertadora. O que a Bíblia diz em João 8,32? As palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, enquanto é tão difícil, você leva para as pessoas, e as pessoas que acabam recebendo Jesus, que é a verdade, acabam tendo libertação, liberdade. Então, vale a pena para mim, ver alguém que não conheceu a verdade de Jesus, receber Jesus, traz a maior alegria nesse mundo. Ver alguém no mundo pecando, se arrepender, receber Jesus pela fé e ter uma vida transformada, uma pessoa verdadeiramente convertida. Irmãos, o que é melhor nesse mundo? Ter R$ 1 milhão? Ter uma casona? Tudo isso vai queimar no fogo, mas a alma salva dura para sempre. Sabe, eu gosto de imaginar o dia que nós vamos para a glória e vai ter um lugar grandão para o nosso coral. E todo mundo que a gente ganhou para Cristo vai estar nesse coral. E nós vamos estar ali cantando Santo, Santo, Santo. E Jesus vai estar ali recebendo todo esse louvor, toda essa glória. E você vai poder olhar e ver Afonso ali, e Júlio César ali, e Cristina, o homem de pau. Aleluia! Né? Então vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Então, sabendo disto, eu gostaria de pensar, por exemplo, eu mencionei esse grupo, essa tribo que falou e tal, esse povo Mok. Nós vamos ver esse povo lá. Você vai poder conversar com esse homem que recebeu Jesus e se tornou o primeiro professor do povo Mok. Nós vamos poder conversar com ele face a face. Nós vamos ter comunhão eterna com ele. Irmãos, vale a pena. Então, se eu conhecer outro missionário, eu quero ser cooperador da verdade. Eu quero ajudá-lo. Então, dizendo tudo isto, como nós podemos ser cooperadores da verdade? Vamos para a página 56 da apostila, e diz aqui no parágrafo, logo no início, o texto de 3 João 5 a 8 nos oferece um exemplo prático através de Gaio e o tratamento dele para com os missionários itinerantes. Eles eram portadores da verdade, e Gaio fez tudo, presta atenção, Gaio, esse homem no livro de 3 João, fez tudo ao alcance dele para apoiá-los, tornando-se um modelo para nós. Preste atenção, porque é muito importante isso. As igrejas mais saudáveis demonstram um amor genuíno pelos missionários. Irmãos, eu não falo isso só porque parece bonito. É algo que eu já experimentei. Em 2023, 24, nossa família viajou por um ano de igreja em igreja. Fomos para 57 igrejas. 57 igrejas. Eu vou falar para vocês, as igrejas mais saudáveis são as que, quando a gente chegou, já tinha um povo querendo conversar conosco.
um povo, sabe, apertando a nossa mão, nos abraçando, conversando conosco, querendo saber como que nós estamos, como que está a obra, um povo animado assim. E quando você chega na igreja e o povo fica assim: "Eu não te conheço, eu não vou conversar contigo". Não é uma igreja saudável, não é. Quando Deus trouxer para nossa igreja outro missionário um dia, eu quero que nosso povo receba bem a pessoa. "Bem, vamos conversar, eu quero te conhecer". "Você vai para onde mesmo? Você já está lá? Você já tem o sustento? Onde você está?" E conversar, ajudar. Eu quero que o nosso povo, às vezes, por exemplo, tem esse negócio nas igrejas, eu acho, engraçado, lindo, ao mesmo tempo. Sou missionário e, alguém chega a vamos fazer o seguinte, né, chega a apertar a minha mão, tenho $1 aqui para como símbolo, né, e é sempre mais que $1, vou falar para vocês. Mas eu tô lá na igreja e a pessoa, vem para mim e fala: "Ei, irmão Coquens", e aperta a minha mão e o dinheiro tá na mão. E daí eu percebo, assim, e eu fico assim, não sei o que fazer. Ele fala: "Coloca no seu bolso aí". Aí eu coloco no meu bolso aí e eu vou. Nem sei quantos dólares que ele me passou, mas é uma forma de ele me passar algo para me encorajar. E depois do culto e tudo, eu esqueço, às vezes ah, ah, é $100 ou algo assim que a pessoa me deu. Isso já aconteceu muitas vezes. É uma forma de abençoar o missionário. E sabe quando a pessoa faz isso? A pessoa sabe que eu preciso trocar os pneus do carro? Muitas vezes não sabe. Sabe que, precisávamos ir para o hospital e tem que pagar por algo? Muitas vezes não sabe, né. Sabe que, sei lá, precisamos, ir para o dentista, outra coisa, não sabe. E Deus usa essas ofertas, chega na hora certa, mas essas pessoas que fazem isso querem ser cooperadores da verdade. Agora então, Gaio manifestou amor para os missionários que estavam visitando a igreja, indo de um lugar para o outro. Vamos ver 3 coisas desse amor, 3 formas principais desse amor. Primeira coisa aqui, serviço fiel para com os missionários. Note aqui, na passagem, versículo 5 de 3 João, diz: "Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos." Agora, essas palavras aqui, procedes fielmente em tudo, não são um mandamento para Gaio. Ele estava o elogiando. Ele estava dizendo: "Olha, parabéns, Gaio. Você é uma bênção. Esses missionários estão passando e você está procurando meios para ser uma bênção para eles." E note aqui, tem as palavras irmãos e estranhos, irmãos e estranhos. E a ideia é, haviam certos que ele conhecia e outros que ele não conhecia. Irmãos, eu já conheço você, mas tem um estranho, um missionário que ele não conheceu. E não importava, ele não tinha nenhum preconceito, ele não fala: "Não, mas eu gosto mais de você porque você prega bem". Não, você é o portador da verdade, então eu vou ser cooperador da verdade. Eu vou te ajudar, eu vou ser uma bênção para você. Então, este serviço se estendia tanto aos irmãos, missionários conhecidos da igreja, quanto aos estranhos ou forasteiros, missionários desconhecidos que chegavam. E é óbvio, então, que não havia preconceito no coração de Gaio, a lealdade à verdade em seu coração o levou a querer ajudar todos os missionários, fossem eles conhecidos dele ou não. O tratamento dispensado a ambos era o mesmo, pois a base para a hospitalidade e o apoio não era a personalidade, o carisma ou a habilidade do missionário, mas sim o compromisso deles com a verdade. Algo muito importante que todos nós precisamos lembrar é que todos os missionários são pessoas normais que precisam lidar com problemas normais. Eles vêm até nós cheios de vida, alegria e ótimas histórias para contar sobre o trabalho, mas muitas vezes sofrem em silêncio. Gaio era o tipo de crente que se esforçava para encorajá-los no trabalho. Deixa eu me dar um exemplo para vocês. Nós estamos no hotel
fornecido pela igreja. É domingo de manhã e nós precisamos ir do hotel para o culto pela manhã para apresentar a nossa obra no Brasil, né. Na época, vamos dizer, tinha 7 pessoas no quarto do hotel e um banheiro. Vocês estão comigo? 7 pessoas, um banheiro. Você não vai para o culto de camiseta e chinelos, não. Não, você é família missionária, todo mundo de terno e vestido, maquiado, tudo certinho, menos eu, né, eu não usava maquiagem não, né, mas vocês estão me entendendo. Todo mundo chique, 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 e nós não podemos chegar atrasados nem pontualmente, nós precisamos chegar cedo, porque nós precisamos montar o nosso display para as pessoas poderem ver coisas sobre o nosso ministério. Eu preciso conversar com o pessoal da igreja para passar um vídeo do nosso ministério. Eu preciso conversar com o pastor. Antigamente, a gente tinha criancinhas correndo de lá para cá, e às vezes criança faz algo de errado, tem crianças brigando no carro, e você chega na igreja assim, e daí chega a primeira pessoa da igreja: "Ei, tudo bem?", como se nada tivesse acontecido, né, tá tudo normal, você dorme de terno, né. O missionário ele dorme de terno, ele não peca, tá pronto para a obra, né. E ele esconde, não porque ele quer enganar, mas ele esconde porque ninguém vai querer ver alguém, tipo assim, não, ninguém vai querer ver isso. Vai querer ver um missionário que tem tudo em ordem. Então, o cooperador da verdade tem um serviço fiel de falar: "Ó, eu quero ajudar, eu quero ver onde ele está, eu quero ser uma bênção para ele e eu vou fazer a minha parte para ajudá-lo". Agora então, vamos para a segunda coisa hoje à noite, a atitude amorosa para com os missionários. Vamos ver a primeira frase aqui de versículo 6: "Os quais em presença da igreja testificaram do teu amor". Agora, irmãos, isso é muito interessante. Ele está falando aqui que os missionários falaram para os irmãos da igreja: "Olha só, esse Gaio, esse homem, ele nos ama". Então o amor da igreja, preste atenção, o amor da igreja é observável e lembrado, não esquecem disso. Eu posso, por exemplo, como missionário dessa igreja, se você falar para mim: "Pastor, fala comigo sobre, momentos na igreja onde alguém da igreja foi uma bênção para você", eu garanto, eu vou poder passar bastante tempo falando sobre momentos, porque quando alguém faz algo, sabe, fora do normal, além da conta, sabe, querendo ser uma bênção, algo que é observável, você: "Não, essa pessoa me ama mesmo", e algo lembrado, isso não esquece, isso não esquece. Quando alguém procura ser uma bênção. E João está dizendo: "Gaio, as pessoas estão falando, você é uma bênção". Interessante, eu não vou dar nomes, mas às vezes algum pastor missionário que visitou aqui, que pregou aqui, vai embora e quando conversa comigo meses ou anos depois fala: "Pastor, aquele irmão ou aquela irmã está na sua igreja ainda?" E eu falo: "Sim, está na nossa igreja ainda". "Aquele irmão ou aquela irmã foi uma grande bênção para mim". Por quê? Você fez algo que esse missionário não esqueceu. Você tocou o coração daquele missionário, né. É muito importante lembrar disso. O amor de uma igreja para com os missionários é algo observável. Os missionários e as pessoas ao redor percebem como a igreja trata os servos de Deus que a visitam. Essa demonstração de amor também é lembrada tanto pelos missionários quanto por outros que testemunham esse carinho e essa generosidade. As igrejas mais sadias querem ganhar almas e ser uma bênção aos missionários visitantes. Querem conhecer e encorajar os missionários. É uma das coisas mais poderosas na vida do missionário visitante. Os cooperadores da verdade não deixem as dificuldades das suas próprias vidas atrapalhem o seu tratamento do missionário visitante. Às vezes, é o que uma igreja faz aos missionários visitantes que lhes oferece vida renovada ou os mata.
Aqui, esse ponto aqui sobre vida difícil ou dificuldades na vida, eu quero pausar aqui um momento. Uma coisa que eu percebo que acontece em crentes menos maduros é qualquer dificuldade da vida em casa, no trabalho, com os filhos, com o marido ou esposa, já é suficiente para derrubar tudo. Tipo, a pessoa não consegue fazer nada à igreja, nada, né. Mas Gaio, com certeza, ele tinha as dificuldades na vida dele. Mas as dificuldades da vida dele não atrapalharam o serviço para com os missionários. Ele procurava ser uma bênção, né. Eu sei que há pessoas que procuram ser uma bênção para nós, nossa família, que passam por coisas bem difíceis e não param de querer ser uma bênção para nós. É uma coisa observável e lembrada, e na verdade eu vou falar para vocês, muito missionário passa por momentos tão difíceis, que a única coisa que não leva o missionário a desistir da obra, vamos dizer, é um fiozinho que está segurando ele. E a nossa palavra pode fazer com que aquele fiozinho se torne uma corda forte para ele não desistir, ou a gente usa uma tesoura e ele para, ele desiste. Porque a igreja para a qual ele foi acaba não querendo ser uma palavra, fala uma palavra boa para ele, ele acaba desistindo. E nós precisamos realmente compreender isso. Agora vamos para a terceira coisa aqui, cuidado atencioso para com os missionários. Versículos 6 a 8. Os quais em presente da igreja testificado o teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Note aqui no fim de versículo, desculpa, de página 56. Ser cooperadores da verdade implica um cuidado que vai além do superficial. Muitos missionários, especialmente aqueles que são plantadores de igrejas e retornam de licença, um período de descanso, chamado furlough em inglês, enfrentam batalhas intensas, lutas pessoais, cansaço e desânimo. Alguns chegam a considerar a possibilidade de desistir do ministério. Eles necessitam de um ouvido atento, de corações interessados. Uma igreja que se dedica a oferecer esse tipo de apoio pode literalmente ser um instrumento de Deus para evitar que um obreiro abandone o campo, deixando uma lacuna na obra do Senhor. Na próxima página, este cuidado atencioso se manifesta das seguintes maneiras. Irmãos, eu vou tentar terminar essa aula agora, então eu vou continuar até o fim da lição e daí a gente termina, tá bom? Então, página 57. Este cuidado atencioso se manifesta das seguintes maneiras, e eu tenho aqui 4 maneiras: apoiar o chamado deles, capacitar o ministério deles, prover sustento e compaixão e ter comunhão com eles. Então vamos ver rapidinho essas coisas práticas, irmãos, práticas que todos nós podemos fazer quando chegar um missionário. Por exemplo, ah, logo, logo nós vamos ter um evento aqui na igreja e eu vou ter que convidar um missionário ou um pastor para pregar nesse evento. Quando ele chegar, vamos fazer o máximo para quando ele voltar para casa, ele volta animadão, porque a gente procurou ser uma bênção para ele. Como? Vamos, primeira coisa, apoiar o chamado dele. A escritura diz aqui em versículo 6, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. A ideia é enviá-los ou encaminhá-los, comparar com Atos 13, onde a igreja enviou Paulo e Barnabé. Isso envolve reconhecer a validade e a importância do ministério deles, suportando-os, liderando-os, desculpa, encorajando-os a prosseguir, especialmente quando as dificuldades parecem insuperáveis. Então,
Vocês podem marcar na sua Bíblia essas palavras: "se conduzires como é digno para com Deus". Não é somente apertar a mão, mas a ideia é andar com Ele. Vocês estão me entendendo? Não é só ficar assim, de braço cruzado. "Ah, é missionário, legal, né". Espero que tenha um videozinho bem legal, né, quero ver. Todo missionário tem um vídeo, né. Mas a ideia é procurar ser uma ajuda, uma bênção e andar com ele. Você está conduzindo ele como é digno para com Deus. Ele fala: "Se você fizer isso, bem farás", né. Número 2, capacitar o ministério deles. A frase "se conduzires como é digno para com Deus", também tem paralelos em várias passagens, você pode procurar na sua Bíblia. Significa mais do que apenas um adeus quando ele vai embora, é prover os recursos necessários para a jornada e para a continuidade do ministério. Irmãos, eu vou falar para vocês, às vezes o missionário ele consegue chegar aqui, ele nem tem dinheiro para ir para a próxima igreja. Eu não estou exagerando o caso, quer seja o missionário viajando aqui no Brasil ou o missionário, viajando em outro lugar. Esses dias, quem lembra do pastor Agenor, lembra dele? Ele é um missionário, ele entrou em contato comigo esses dias, ele quer vir para cá. E quando ele chegar, eu quero ser uma bênção para ele, eu quero encorajá-lo, né. E eu não sei se ele está sofrendo financeiramente, que eu não faço esse tipo de pergunta. Às vezes eu posso fazer, mas vamos procurar ser uma bênção e ver, talvez a gente descubra algo, a gente: "Esse está precisando de ajuda", e a gente ajuda. Porque quem percebeu que em muita igreja o que entra é muito pouco para um missionário, é muito pouco, né, é muito pouco, é muito difícil. Então a gente pode ajudar e ser uma igreja que apoia, que ajuda, né. Um Envolve ouvir com interesse as experiências, os desafios, as vitórias deles. Uma igreja que se esforça para entender as necessidades práticas, emocionais e espirituais de um missionário pode ser um instrumento de Deus para renovar as forças dele. Número 3, prover sustento e compaixão. Note aqui, a Bíblia ensina aqui em versículo 7, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Ou seja, eu posso te falar de mim, eu saí pelo nome de Jesus do meu país. Eu deixei o lugar. Minha comida, minha família, a minha língua, minha cultura, eu não estou lá, eu estou aqui. Nada tomando dos brasileiros. E é verdade. Vocês não estão me sustentando. Eu estou existindo aqui por causa do apoio de igrejas que voluntariamente estão mandando dinheiro para mim todo mês, né. Eu não quero chegar aqui e ficar o piso para vocês. "Ai, ai, pastor John não vai ficar se a gente não der dinheiro para ele". Não, se todo mundo aqui está quebrado, a minha vida não muda, não muda. Mas o que acontece, como aconteceu uns anos atrás, até o meu sustento americano ficou assim, tchu, 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 tchu. 5 igrejas nossas pararam de existir, não existem mais. 5 igrejas é muita igreja, é muito sustento. Daí, o missionário, ele precisa de ajuda, e as outras igrejas podem ajudar. Agora, aqui no Brasil, se chegar um missionário brasileiro indo para outro campo, nós aqui podemos ser uma bênção. Nós aqui podemos dar uma oferta, ou várias ofertas, ou apoiar mensalmente, procurar ser uma bênção. E ele precisa dessa compaixão, dessa generosidade. Os missionários mencionados por João saíram por amor ao nome de Cristo, sem buscar sustento entre os incrédulos. Portanto, como afirma a Escritura, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Essa atitude de parceria e cuidado se reflete também no elogio de Paulo aos Filipenses. Todavia, se existe bem em tomar parte na minha aflição. Agora, esse versículo é muito bom. Filipenses 4,14. Ele diz aqui: "Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição", ok? Essa tomada de parte na aflição do missionário é uma forma profunda
de prover sustento, demonstrando solidariedade e efetivamente tornando o sofrimento do missionário como próprio. E eu sei que ele sofre. Eu sei que é difícil ser portador da verdade entre os incrédulos. Então eu vou fazer a minha parte para compreender a aflição dele, a dificuldade dele, e eu vou procurar ajudá-lo. Meu pastor, ele sempre falou, se você ajudar seu pastor, você vai ajudar a sua igreja. E é verdade. Se tiver um pastor desanimado e triste, a igreja sofre, afeta a pregação dele, afeta as visitas, as orações dele. Mas quando o povo está animado, obediente à palavra, procurando ser bênção para ele, ajuda ele. Agora imagina um missionário. Irmãos, em 2023, quando eu voltei para os Estados Unidos para fazer a nossa licença, eu fui lá. Eu não percebi, mas irmãos, eu não estava bem. Eu não estava bem. A nossa igreja tinha perdido pessoas e algumas pessoas falando certas coisas e quando eu cheguei lá, irmãos, eu estava assim, não percebi, é só depois de chegar, mas eu estava assim, emocionalmente. Ah, 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 que coisa, né? Graças a Deus vocês aqui continuavam a obra, Deus abençoando vocês. Espiritualmente, vamos dizer, cansado, gasto. E as igrejas de lá me pegaram pelos braços, me levantaram, me encorajaram, me deram um novo ânimo, e eu voltei aqui mais forte, mais pronto. Vamos servir a Deus. E desde então Deus está operando na nossa igreja. Mas eu precisei dos irmãos de lá. Eu precisei dessas igrejas. E elas me ajudaram. E eu estou melhor agora por causa disso. Eu vi solidariedade. Às vezes eu estou com algum, eles convidam a gente para uma janta, a gente tá na mesa da casa deles, eles fazem perguntas sobre o nosso ministério, e eu vou falando sobre os altos e baixos, e quando eu falo dos baixos eu: "É mesmo, irmão? É isso mesmo? Você passa por isso? É mesmo? A gente está orando por vocês. Mas a gente sabe que você está fazendo a vontade de Deus. Uma bênção ter vocês como amigos." Olha, só essas palavras, não precisa nem dar $1 para nós, só essas palavras já dão para nós. Não, mas essas pessoas compreendem o que nós estamos fazendo. Eles querem que a gente continue na obra e querem ser uma bênção para nós e querem ver esse fruto. E quando eu mando cartas de oração para as igrejas eu falo os nomes das pessoas que receberam Jesus, né. Agora eu vou falar do Afonso, ele vai se batizar, vou escrever na verdade vou escrever ele se batizou, né. E vai dar uma alegria para mim, e daí as pessoas vão falar: "Eu li na carta, vocês batizaram Afonso, recebeu Jesus, amém, que bênção, né". É uma alegria para mim, falar do Afonso, para as igrejas de lá. As igrejas de lá não conhecem ele, mas é uma bênção considerar essa ideia. E número 4, o termo comunhão com eles. Em Romanos 15:24, Paulo expressa o desejo dele pela comunhão dos crentes. Espero que de passagem vos verei, esperando ser por eles encaminhado em sua jornada, depois de primeiro em parte se satisfazer de companhia deles. Essa expressão, em parte se satisfazer de companhia deles, revela o quanto a presença e o apoio dos irmãos podem satisfazer e fortalecer o missionário, suprindo uma necessidade profunda de comunhão, encorajamento, conforme o seu ensino de que isso visa satisfazer o missionário. Esses dias, nós recebemos uma mensagem de um irmão, ele falou para minha esposa, do nada, a gente descobriu ontem que a minha esposa está com câncer. E essa é uma família, nós comemos com ele lá eles nos Estados Unidos, na nossa igreja, uma igreja grandona. Porque de todos os milhares de pessoas na igreja, eles decidiram mandar uma mensagem para nossa família aqui no Brasil, né, sobre isso. Eles falaram que querem que a gente orasse por ela, a gente ama essa família, uma família muito querida. Mas por que eles estavam pensando em nós? Interessante, só por eles mandaram um pedido de oração para nós, nos mostrou que eles valorizam a nossa família e tocou o nosso coração.
Irmãos, eu quero que a nossa igreja tenha esse carinho e esse amor de abraçar os que estão levando a verdade, esses portadores da verdade, e nós devemos querer ser cooperadores da verdade. E eu quero ajudar, eu quero ser uma bênção. Eu me lembro de algumas vezes o pastor Brian estava passando por uns momentos difíceis na obra, e eu lembro uma vez a gente estava no nosso primeiro prédio, pequeno prédio também. Eu me lembro de chamar ele para frente, eu chamei os irmãos e nós colocamos os nossos as nossas mãos nos ombros dele. Você lembra disso? E a gente orou por ele, que eu queria que ele continuasse. Ele não estava desistindo, mas eu queria mostrar solidariedade, eu queria mostrar: "Olha, a gente está contigo, tá? A gente gosta de você, de da do eu não gosto de você, gostamos sim, mas a gente quer apoiar e mostrar esse amor para contigo por causa da obra na sua vida." Então, nossa conclusão: somos verdadeiramente cooperadores da verdade, não quando delegamos a grande comissão aos missionários, como se fossem nossos substitutos, mas quando nos tornamos parceiros ativos deles. Essa parceria se manifesta através da oração fervorosa, do sustento financeiro sacrificial, do apoio emocional sincero e de um cuidado atencioso e prático para com aqueles que levam a mensagem da verdade aos confins da terra. Ao agirmos assim, estamos avançando a obra de Deus, cumprindo o nosso dever como igreja local. Se eu puder terminar hoje à noite assim, falar o seguinte: nosso jeito de tratar o missionário visitante vai ser observado pelos jovens e pelas crianças da nossa igreja, e vai ter um impacto. E se você quiser ver nossa igreja mais forte na fé, hoje nós podemos ser uma bênção para esses que estão levando a verdade, porque vai ter um impacto nos mais novos da nossa igreja. Mas a gente terminou, é isso, né? Introdução a missões, tá?